O que mulheres sentem, mas nunca dizem, quando encontram um homem de verdade. Sabe aquele cara que entra em um lugar e, sem dizer uma palavra, já chama atenção? Não é só aparência. Não é o relógio, o carro, nem os músculos. É algo que você não consegue apontar com o dedo, mas sente. É presença. Mas antes de te contar como dominar isso, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Aqui, a gente revela o inesperado. E o que vem agora pode mudar tudo. Quando eu era mais novo, eu achava que agradar era a chave. Que ser bonzinho, estar sempre disponível e evitar conflitos me tornaria mais atraente. Mas quanto mais eu fazia isso, mais invisível eu me tornava. E então veio o ponto de virada. Uma noite, saí com um amigo que era diferente. Ele não era o mais bonito, nem o mais alto, nem o mais rico. Mas onde ele ia, chamava a atenção. Mulheres riam das piadas dele, mesmo quando nem eram engraçadas. Homens o respeitavam. Era como se ele carregasse um campo gravitacional próprio. Eu observei, analisei, e o que descobri mudou minha vida. O que aquele cara tinha eram traços masculinos profundos, não superficiais, não teatrais, mas reais e irresistíveis. E o mais importante, todos eles são treináveis. O primeiro, clareza. Ele sabia o que queria, de uma conversa, de uma noite, de uma mulher. Não titubeava. Não perguntava o que você quer fazer. Ele dizia, vamos fazer isso. E a segurança dele dava às pessoas algo raro, alívio. Porque a verdade é que a maioria está perdida, esperando por alguém que saiba o caminho. O segundo, controle emocional. Ele não reagia. Ele respondia. Alguém fazia uma piada à custa dele? Ele ria junto. Alguém tentava provocar? Ele ignorava. Não era frieza. Era domínio. E isso, meu amigo, é um afrodisíaco psicológico. O terceiro, propósito. Esse cara tinha uma missão, um projeto, uma causa. E, de alguma forma, isso tornava tudo mais magnético. Porque um homem com propósito não gira em torno de ninguém. Ele gira em torno daquilo que acredita. E esse tipo de foco é raro, e por isso, valioso. Mas não para por aí. Com o tempo, percebi que esses traços não estão restritos a uns poucos sortudos. Eles são formados, forjados, construídos em silêncio, longe do Instagram, das festas, do aplauso fácil. Quer um exemplo real? Pega a história do David Goggins, ex-militar americano. Ele era obeso, sofria bullying, quase desistiu da vida. Até que um dia, ele olhou no espelho e disse, eu sou o problema. E eu também sou a solução. O cara virou Navy SEAL, correu ultramaratonas, escreveu um best-seller. Isso é masculinidade em estado bruto, responsabilidade radical, foco inquebrável e disciplina quase insana. E sabe o que acontece com um homem assim? Ele atrai. Mas não só mulheres. Ele atrai respeito, oportunidade, inspiração. Porque, no fundo, todos estão procurando por referências. E um homem com esses traços se torna um farol numa geração que tropeça no escuro. Mas deixa eu voltar um pouco. Porque o erro que quase todo mundo comete é achar que ser masculino é ser agressivo, rude ou mandão. Isso é carência disfarçada. Verdadeira masculinidade não é ruído. É silêncio firme. É a calma no meio do caos. É a mão segura quando tudo treme. E isso leva a um ponto crucial. As mulheres não são atraídas só pela estética. Elas são atraídas por sensações. Por como você as faz sentir. E um homem com clareza, controle emocional e propósito transmite uma coisa acima de tudo: segurança. E segurança, para o instinto feminino, é sedução pura. Agora, vou te contar o que ninguém diz. Você pode treinar tudo isso começando agora. Não amanhã. Agora. Respiração. Postura. Tom de voz. Cada detalhe do seu corpo pode ser ajustado para comunicar mais presença.
Estude a linguagem corporal de homens como Denzel Washington, Marlon Brando, Keanu Reeves. Observe como eles se movem, como falam pouco, como dominam o silêncio. E mais do que isso, pare de se desculpar por existir. A cada vez que você abaixa a cabeça, ri sem vontade, hesita em dar sua opinião, você enfraquece seu campo. Você envia um sinal de que não confia em si. E se você não confia, ninguém mais vai confiar. Mas aqui entra a virada. Porque o mundo não precisa de mais caras legais. Precisa de homens reais. Homens com espinha, com visão, com estrutura. Homens que erram, mas assumem. Que caem, mas levantam. Que não se moldam para agradar, mas evoluem para contribuir. E esse homem pode ser você. Porque a masculinidade não está no que você já é, mas no que você decide construir. E no fim, tudo volta para uma escolha. Você vai continuar esperando que os outros te valorizem, ou vai se tornar alguém impossível de ignorar. Porque a verdade é uma só. Quando você incorpora esses traços masculinos de verdade, você não precisa correr atrás. As coisas certas começam a correr atrás de você. Mas aí vem a parte mais bonita. Quando você se torna esse tipo de homem, não só irresistível, mas íntegro, você eleva tudo ao seu redor. Você inspira seus amigos. Fortalece sua família. Atrai mulheres que também têm valor. Cria uma cultura ao seu redor onde excelência é o padrão, não a exceção. E se isso te parece distante, impossível ou até desconfortável, perfeito. Porque é exatamente aí que começa a jornada. E toda jornada começa com uma decisão. Então, decide agora. Você vai continuar como está, ou vai começar a se forjar como o homem que você nasceu para ser? Porque o mundo não vai mudar para te dar espaço. Você é quem precisa mudar para ocupar seu lugar. E quando fizer isso, você vai perceber que os traços que tornam um homem irresistível são exatamente os que o tornam inesquecível. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou a despertar. Não ignore isso. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que precisa lembrar quem ele é. Porque aqui, a gente não só descobre o inesperado. A gente se torna o inesperado.